Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são alma e fé, almas gêmeas e ilusão, morte súbita ou subsedativo, cremação, eutanásia, suicídio e Padre Pio. Como atravessar períodos de menos fé? Eu sempre tive a fé como suporte para as provas da vida, mas estou atravessando uma fase de muito desamparo espiritual. São fases, não é? São fases nas quais a alma pode estar se ocupando de outras coisas que não exatamente as coisas da personalidade, do ego. Então são fases estas. Quando a alma está mais conectada, quando nós estamos mais próximos, temos mais fé, porque a fé se encontra na alma. Então, quando você está próximo à alma, você sente mais fé. Quando você se afasta da alma, ou a alma está se ocupando de outras coisas para ela importantes, você vai ter menos fé. Agora, quando chegam esses momentos de perceber menos fé, nós temos que nos lembrar dos momentos de fé e procurar reconstruir aqueles momentos com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Porque se nós já tivermos fé, nós vamos nos lembrar de como é. Então, agora que a fé está mais recolhida, você reconstrói a fé. Você, com a sua criatividade, você reconstrói aquilo. Você refaz aquilo, até que sinta de novo a fé mais próxima. Então, num destes ciclos em que a gente tem certas dificuldades e sente certas distâncias, nós reconstruímos aquilo, com a experiência que já tivemos nos ciclos passados. Então, quem já sentiu fé, não vai ter problema, porque nos momentos de recuo, ela reconstrói esta fé. Com a sua imaginação, com o seu sentimento, com a sua mente, ela reconstrói isto, até que o ciclo volte. E se nós podemos falar a respeito da importância do encontro entre duas almas gêmeas para a nossa evolução. Existe um mal-entendido com respeito a este assunto das almas gêmeas. Enquanto a alma não é completamente unida, porque as almas precisam fazer a união dentro delas, não é? Então, as almas passam por um processo de união nelas mesmas. As almas têm duas polaridades, masculina e feminina. Então, as almas têm que fazer esta união. E enquanto a alma não faz esta união, enquanto a alma não é andrógina, enquanto a alma é masculina e feminina, pode acontecer que o lado masculino dela pense que o lado feminino é outra. E o lado feminino pensa que o lado masculino é outra alma. Então isto é uma ilusão da alma. E quando um pensa que o outro é um outro, aí se criou esta história novelesca das almas gêmeas. As almas gêmeas, entre aspas, são a mesma alma que não sabe que são duas metades ainda. Então, a alma gêmea não existe. O que existe é uma alma que ainda não está unida. Isto facilita muito nós distinguirmos esta lenda, este mito das almas gêmeas, não? De afinidade entre almas. Isto é outra coisa. Alma gêmea não existe. O que existe é afinidade entre almas. E essas afinidades
quando são reais, quando são verdadeiras, isto significa que as duas almas têm o mesmo raio, ou que as duas almas têm raios afins. Em geral, os raios pares são afins entre eles, e os raios ímpares são afins entre eles. Então, se as duas almas estão em raios ímpares, elas têm afinidade. Se elas estão em raios pares, elas têm afinidade. Tem nada a ver com alma gêmea isto. À medida que as almas vão evoluindo, elas usam esta afinidade para se unirem no serviço. Falando de almas evoluídas. Então, elas usam afinidade para se unirem no serviço. E isto pode desenvolver muito o serviço. Isto entre as almas. Agora, se a alma está encarnada, aí os corpos podem confundir estas coisas. Então, as almas sabem o que são, sabem o que querem e sabem no que elas estão unidas. Mas elas podem estar encarnadas em corpos impuros, em corpos que não estão equilibrados, não estão harmonizados. Então podem confundir esta situação. E aí complicar o karma, complicar a situação humana. E como fica a situação de quem desencarna em morte súbita? Ou quando desencarna sedado? Pode acontecer é que o indivíduo não perceba que morreu. Então foi tão rápido que ele não chega a perceber. Ele se encontra do outro lado e desperta do outro lado, não? E não sabe que morreu. Ou se foi sedado, se estava sedado, a mesma coisa. Quando ele desperta do outro lado, ele não tem consciência de que desencarnou. Há sempre ajudantes lá do outro lado que ajudam a gente a se reencontrar. E uma pessoa pergunta: por que não é positivo cremar um corpo quando a pessoa é muito apegada ao mundo e à matéria? Que nós dissemos, não é, que para cremar uma pessoa é preciso esperar certas horas, porque se a pessoa é muito apegada ao corpo, muito apegada à matéria, ela tem que ter um tempo para sair, para se desprender. Corpo etérico, corpo astral, tem que ter um tempo para se desprender do físico. Então, o tempo da cremação pode variar. Se a gente desencarna e sai logo, pode cremar até rapidamente, mas isso não é o normal. Precisa deixar passar algumas horas. E aqui ela está perguntando, se a gente crema um pouco antes do tempo, o que pode acontecer? Pode acontecer que o indivíduo no plano astral sinta incômodos. Pode acontecer incômodos no plano astral, não mais do que isso. E a pessoa pergunta se é correto praticar eutanásia com os animais. Se trata de um animal doméstico muito amoroso, mas muito idoso, enfermo e com tratamento médico permanente. Nós não somos donos da vida dos outros. Não somos donos também da vida dos animais. Então, isto que nós vamos praticar eutanásia para o animal parar de sofrer, isto pode ser um engano da mente, não? Porque nós não sabemos se aquele animal está querendo morrer. Todos têm uma hora, os animais também. E nós não podemos estar antecipando esta hora, e nem deveríamos estar prolongando. Agora, se um animal, durante o seu sofrimento, dá sinais de que já está muito cansado e que não quer mais continuar, mas precisa que ele dê um sinal muito claro, com os olhos ele dá. Então, se ele dá um sinal muito claro que basta, aí você pode até fazer isto. Mas se ele autorizou,
Se ele pediu. Se ele pediu, então não cabe a você prolongar. Mas essas coisas são muito delicadas e a gente precisa cuidado para não estar sugestionado pelo próprio emocional ou pelo próprio mental e cometer aí um erro. Então, se um animal está sofrendo muito, pode-se fazer isto se ele autorizar. Porque o animal tem um processo. E às vezes o animal também não quer partir porque está coligado com o dono. Está coligado com o ambiente. Você não pode cortar isto. Pois não. ¿Y es lo mismo con la eutanasia para las personas? Não, isto é um pouco diferente. A pessoa, quando diz basta, você não está autorizado a matá-la. Isto é um pouco diferente. A implicação disto é muito diferente. Porque o indivíduo tem um karma pessoal coligado com aquilo também. Então, se você abrevia a vida de um indivíduo, ele vai ter que renascer para cumprir aquele tanto. Vocês não ouviram falar em pessoas que duram apenas meses, que morrem até no útero materno? Outros que morrem depois de... Então, foram pessoas, às vezes, que encurtaram a vida. E que precisavam reviver aquele tanto para depois partir para um outro ciclo. E uma pessoa está dizendo que em certos dias de sofrimento ela teme cometer suicídio. O suicídio nada resolve. Você com suicídio vai transferir para uma próxima vida a mesma situação. Você recomeça a próxima vida na mesma situação. E quantas vezes você se suicidar, quantas vezes você vai renascer na mesma situação. Até você compreender que não adianta se suicidar. Que o que adianta é resolver o problema. Então tem que resolver o problema. Se as coisas não se resolvem cientificamente, como possa ser este caso, se as coisas não se resolvem com a medicina ou com a psicologia terrestre, se as coisas não se resolvem com os recursos disponíveis, você pode esperar pela graça. Você pode esperar por uma solução do alto. Porque acima dos nossos níveis materiais começam os níveis imateriais, onde há outras leis. Então, se nós estamos nas leis da matéria, e nas leis da matéria as coisas não estão se resolvendo, você pode apelar para as leis superiores e pode ser atendida. Pode ser atendida porque as leis superiores não nos veem como indivíduos, como casos individuais. As leis superiores veem a vida como um todo. De forma que a gente pode apelar para as leis superiores e como as leis superiores não estão vendo o nosso karma material, mas estão vendo todo o karma geral, o karma humano, você pode receber uma graça. Isto é, pode agir sobre a sua situação uma lei superior, fora da lei do karma material. De forma que, pela graça, se pode esperar. Se pode esperar. Não quer dizer que a graça tem obrigação de agir. Porque para uma graça agir precisa que a gente tenha méritos. E que a gente esteja numa dificuldade que precise ser resolvida. Vamos responder esta pergunta sobre Padre Pio. Porque Padre Pio teria dito uma vez que ele nunca brincou na vida, nem mesmo quando era criança. Porque hoje em dia existem até leis, né, que criança é obrigada a brincar, mesmo que não queira. Vocês sabem disso, né? Pai que não deixa a criança brincar é multado. Então, ele diz que nunca brincou na vida, nem mesmo quando era criança. Claro que nenhum de nós é Padre Pio, não? Mas não deixa de ser uma referência para nós, para a gente não ficar tão perdido com essas leis aqui da Terra. Padre Pio, aos 5 anos,
já saía para o campo cuidando das ovelhas. Com 5 anos de idade, ele levava as ovelhas para o campo. Levava as ovelhas para pastar. Como ele não sabia que horas ia voltar, que dependia de tantas coisas, ele levava um pedacinho de pão. E era o alimento dele, um pedacinho de pão. A história diz que às vezes era um pão seco e duro, porque não se fazia pão todos os dias. E era do conhecimento dele que as crianças da aldeia o chamavam de bobalhão, que ele era um bobalhão. Porque as crianças viam que ele, nas horas que não estava pastoreando, que ele ficava fincando gravetos na terra, formando crucifixos com os gravetos. Então as crianças chamavam ele de bobalhão. Os biógrafos dele parece que percebiam um pouco mais que essas crianças que estavam lá por perto. Os biógrafos começaram a dizer que ele vivia em 2 esferas. E que quando ele estava fincando os gravetinhos lá na terra, ele estava fazendo outras coisas também. E que ele levava uma vida dupla, dizem os biógrafos. Uma na terra, aqui no tempo e no espaço, e outra na eternidade. Ele vivia essa vida, mesmo quando estava encarnado. Das coisas que ele experienciava, das coisas que ele percebia, sentia e vivia, conhece-se algumas, porque se observou e porque ele também deve ter ajudado a gente a compreender. E uma coisa que ele vivia muito eram os êxtases. Os êxtases, que quer dizer uma introspecção da consciência, né? É um estado em que a gente é transportado para fora de si. A gente fica fora dos sentidos. Os sentidos continuam, porque o corpo está vivo, os sentidos estão vivos, mas a gente está fora desses sentidos. E nesse estado que se chama êxtase, Padre Pio devia sentir uma alegria suprema, de forma que ele não podia mesmo se impressionar com o que se passava com ele aqui. Porque ele vivia em êxtase, ele estava em contato com essa alegria suprema. O que eram aquelas chagas, aquelas dores para ele? Aquilo era muito secundário. O que importava era onde ele estava vivendo ao mesmo tempo. Veja quanta lição isto nos traz, não é? Quanta lição. Quanto nós ficamos sugestionados com o que está se passando aqui conosco. Quando nós temos todo um outro lado da vida para viver ao mesmo tempo. Porque se ele vivia ao mesmo tempo aquelas dores todas, ele vivia ao mesmo tempo como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, e ao mesmo tempo na eternidade, por que nós não podemos viver a nossa vidinha harmoniosamente? É só encontrar essa ponte. Claro que é preciso ter paciência para encontrar esta ponte, é preciso ter renúncia, é preciso querer encontrar esta ponte, é preciso trabalhar para isto, é preciso se purificar. Mas quando a gente quer encontrar esta ponte, se um encontrou, ou se tantos outros, como se sabe, encontraram, nós também podemos encontrar. E no caso dele, ele ficava tão absorvido na eternidade que chegava a nem perceber o que acontecia aqui em torno. Por isso ele encarnou numa estrutura onde cuidavam muito dele, não é? Onde tinha sempre gente olhando o que ele estava fazendo, gente sempre vigiando, e Deus sabe o que faz. Porque assim, com tanta gente vigiando, tanta gente às vezes até policiando para ver o que acontecia, ele podia ficar lá sossegado, tranquilo do outro lado. Agora, como ele estava assim muito em contato, né, com a eternidade, com os outros planos,
ele emanava perfumes. Mas não esses perfumes que a gente compra em vidros, não. Emanava perfumes indescritíveis. E no caso dele, sentia-se e sente-se até hoje esses perfumes a grandes distâncias. Então, mesmo quando ele estava encarnado, ele passou encarnado na Itália. Do outro lado do mundo sentiam o perfume dele. E isto é um dom que ele tinha, é um preparo que ele tinha feito com o seu corpo, com seus corpos, aliás, de forma que estava sempre perfumado e emanando este perfume. E era tão forte esse perfume, não era coisa de imaginação. Esse perfume era tão forte que todos os objetos que ele pegava ficavam perfumados. E quanto mais ele usava uma roupa, mais perfumada ela ficava. E também ele conseguia estar presente em vários lugares. Então ele estava sendo visto num lugar e alguém o estava vendo em outro lugar. E outra coisa também é que ele tinha a capacidade de saber o que cada um era. Então, às vezes, chegava um sacerdote para confessar com ele dizia, vai embora, demônio. Nem queria ouvir. Falava, era muito, assim, preciso. Às vezes, as pessoas que não tinham muita fé traziam para ele abençoar os objetos que ele já tinha abençoado. Então as pessoas diziam, bom, esse já ficou desvitalizado, eu já usei muito tempo, eu vou levar de novo para ele. Ele não benzia. Esse eu já benzi. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.